E aí, minha gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E finalmente saiu a tão esperada tradução do Fluxograma Prisma 2020. E aqui no vídeo de hoje eu quero mostrar para você como você pode fazer o preenchimento desse fluxograma. Então, bora lá! Gente, eu já fiz um vídeo anterior aqui no canal falando do preenchimento e construção do Fluxograma Prisma 2009, né, que você pode utilizar até mesmo para revisões integrativas da literatura, né? Vários autores pegam o Fluxograma Prisma, adaptam para suas revisões integrativas. E lá eu coloquei vários modelos que vocês podem utilizar. Coloquei também um site, né, onde vocês podem ir lá e construir o fluxograma de uma forma muito mais certa, sabe? Objetiva, rápida e bem mais prática, né? Bem mais fácil do que a gente no Word, no PowerPoint. E nesse vídeo vocês pediram muito para eu trazer um vídeo sobre o Fluxograma Prisma 2020. Eu ainda não tinha trazido porque ainda não havia saído a tradução para o português e poderia haver um ruído de comunicação explicando aqui um prisma em inglês, né, e vocês tentando aí utilizar uma tradução que não seria oficial. Então, agora a gente tem a tradução oficial lançada pelo próprio grupo Prisma, tá? Eu vou deixar o link de acesso a essa tradução aqui na descrição do vídeo, que você pode acessar esse link e você consegue lá baixar o fluxograma em português diretamente no seu computador. Então, minha gente, aí vocês estão vendo agora a imagem do Fluxograma Prisma 2020, a versão em inglês, a versão oficial do fluxograma. E aqui vocês estão vendo a versão do fluxograma traduzido para o português. É o português europeu, mas totalmente compreensível e alinhado com o nosso português brasileiro, e a gente pode utilizar sem problema algum. Então, o Fluxograma Prisma serve para nós, autores de uma revisão da literatura, seja sistemática, de escopo, né, os vários tipos de revisão sistemática, pode ser até na revisão integrativa. Ele serve para que os autores mostrem para os leitores qual foi a quantidade de artigos que eles conseguiram encontrar em cada etapa de busca e seleção dos estudos deles, até a seleção da amostra final dos artigos da sua revisão. Então você começa lá fazendo a busca dos artigos nas bases de dados de forma mais ampla e você passa por um processo, né, até você chegar naquela quantidade final de artigos que são incluídos na sua revisão. E é justamente esse processo que o fluxograma representa. Então, essa representação é super indicada, né? O Grupo Prisma, ele indica que seja feito esse fluxograma e esse fluxograma seja colocado idealmente nos resultados, tá? Até mesmo para os leitores das revisões, se eles quiserem replicar suas buscas nas bases de dados, eles conseguirem chegar às mesmas quantidades de artigos que você chegou ao final da sua revisão. Então, gente, tenham em mente o seguinte, que o fluxograma, ele é um modelo, tá? Ele não é uma norma, uma regra fechada e dura. Ele é um modelo que você pode adaptar para a sua revisão da forma que você achar necessário. Pensando nisso que ele é um modelo adaptável, gente, dê uma olhada no fluxograma oficial em inglês mesmo, tá? Vocês estão vendo que tem uns quadradinhos que estão em roxo e alguns quadradinhos que estão em cinza. O que acontece? Os quadradinhos em cinza são opcionais. Você coloca se for adequado para a sua revisão. Se não for adequado, os quadradinhos que são obrigatórios, digamos assim, os que são ideais para você colocar no seu fluxograma, são os que estão em coloração roxa. Então, se você for levantar os artigos, né, apenas em base de dados, como a gente faz de uma maneira mais tradicional, você vai utilizar apenas essa parte do meio do fluxograma Prisma, né? Vou colocar uma imagem para vocês como é que ficaria essa representação. Aí agora nós temos uma coluna à esquerda e uma coluna à direita também, que são outros casos que você pode chegar a representar aqui no fluxograma Prisma. Então, gente, deixa eu começar a explicar para você cada uma das partes do fluxograma Prisma, né? Como é que você faz esse preenchimento, e ao final eu falo dessa coluna à esquerda e da coluna à direita também. Então, vamos lá, gente. Para a gente começar esse preenchimento nesses dois quadradinhos de cima, há duas opções que eu vou dar aqui para vocês, tá? A primeira opção é a seguinte: você pegou a sua estratégia de busca, né? Ou seja, você selecionou os escritores, palavras-chave, sinônimos que você vai buscar nas bases de dados, jogou nas bases de dados, e aí isso vai gerar o número total de artigos, né? Colocou lá os escritores, fez a busca, tem lá o número total de artigos. Esse número total de artigos você pode colocar aqui nesse primeiro quadradinho, tá? Número total e base de dados. Eles indicam ainda que você coloque o número total por base de dados. Então, PubMed foi tantos artigos, Embase foi tantos artigos, Lilacs foi tantos artigos. Então, você tem essa opção de colocar separado por nome de base de dados ou registro. E aí,
você começa a aplicar aqueles filtros dos seus critérios de inclusão, né? Então, esses artigos, ao aplicar o idioma, vai reduzir essa quantidade. Ao aplicar, não sei, tempo de publicação, vai reduzir essa quantidade. Então, essas aplicações de filtro você pode ir colocando aqui nesse quadrado à esquerda, registros removidos antes da triagem. Triagem é o quê? Quando você começa a fazer a leitura do título e resumo. Então, aqui nesse quadrado, você iria estar preenchendo os artigos que foram removidos com a aplicação desses filtros das bases de dados. Essa é a opção 1. A outra opção, gente, de preenchimento é você jogar a estratégia de busca em cada base de dados e lá vai ter um total de artigos, beleza? Não seria esse total de artigos que você colocaria aqui nesse primeiro quadradinho. Você iria aplicar todos os filtros e depois de aplicar todos os filtros automatizados das bases, iria gerar um total final de artigos. É esse total final de artigos que você colocaria aqui nesse primeiro quadrado, né, por nome de cada base de dados, da forma que você achar melhor. E aqui você colocaria a questão dos duplicados, né, e se você estiver utilizando alguma outra ferramenta automatizada que ele fala aqui, né, que pode te ajudar nessa questão de identificação, você colocaria aqui também. E ele deixa em aberto até outras razões de exclusão. Então, essas são duas opções que vocês podem delinear, que vocês acharem mais adequadas, né, para deixar claro esse processo de seleção em busca dos artigos. Outro ponto desse quadradinho aqui é a questão dos duplicados, né, aqueles artigos que estão indexados de forma repetida. Então, é um artigo que você encontrou indexado na Cielo e encontrou indexado na Lilacs. Quando você junta tudo, ele vai ficar ali 2 vezes na sua lista de artigos, e assim, não faz sentido você ter 2 versões desse artigo. Então, são justamente a remoção desses duplicados aqui, que podem ser feitas por um gerenciador de referências de forma automatizada, né, como o Zotero, o Mendeley, o EndNote, como pode ser feita manualmente por você, pelo Ryan, né, o site Ryan, ou numa planilha mesmo, que você estiver organizando de forma mais manual, e esses duplicados devem ser anotados aqui nesse início. Depois, a gente vai para os próximos quadradinhos. Então, é o seguinte, conseguiu o número total de artigos, removeu aqueles artigos duplicados, né, e nessas outras razões, aí vai ter um total de artigos para a triagem, que é o que você vai realizar a leitura do título e resumo. Então, esse total aqui, menos desse quadrado aqui, vai vir o total dos registros em triagem. E, gente, entendam por registros, que ele chama aqui, artigo científico, resumo, documento, qualquer material que você está levantando, ele está chamando aqui de registro. Então, nesse processo aqui, você vai fazer a leitura do título e resumo de todos esses artigos aqui e vai excluir aqueles que não estejam relacionados ao seu objeto, né, que não sejam de interesse para a sua revisão, que respondam a sua pergunta de revisão. Então, você vai fazer esse processo de triagem e vai anotar aqui a quantidade total desses artigos que foram excluídos, tá? Então, esse total que entrou para o título resumo, menos esses que foram excluídos, vão dar um total para você colocar no próximo quadradinho, chamado publicações pesquisadas para se manterem, tá? O que acontece? Depois da leitura do título e resumo, você vai para o passo de fazer a leitura do texto completo para avaliar se realmente aquele estudo ele se enquadra ou não para a sua revisão integrativa, a sua revisão sistemática, sua revisão de literatura, né? Então, se ele pode ou não responder a sua pergunta de revisão. Aí o que acontece? Aqui você vai anotar a quantidade de artigos que você vai fazer a leitura do texto completo. Só que aqui não é ainda a leitura do texto completo de fato. Aqui você vai verificar se você consegue acessar o texto completo de todos os artigos que você incluiu. Então, é justamente esses quadradinhos aqui, eles representam exatamente isso. Você vai começar a buscar os textos completos, tá? Aqueles que você não conseguir acesso ao texto completo, tem algumas maneiras, né, de você buscar por esse PDF. Às vezes ele pode ser pago, né, uma versão paga, e aí você pode ter ou não acesso às bases de dados assinados por meio do portal Café, e aí você precisa entrar com login e senha para conseguir acessar esse artigo. Às vezes, mesmo a gente tendo esse acesso às bases de dados assinadas, a gente ainda não consegue abrir o arquivo, né? Isso depende muito da assinatura da universidade
que a nossa universidade tem com o portal de periódicos da CAPES, com acesso café. Então, se mesmo assim você não conseguir acesso a esses artigos, você pode, por exemplo, mandar um e-mail para os autores do artigo pedindo uma versão daquele documento para ele ser avaliado na sua revisão, né? Dizer que você vai estar utilizando para sua revisão, que ele vai ser importante, né? Que talvez ele atenda os critérios de elegibilidade para sua revisão. Então, você pode tentar fazer esse e-mail. Os pesquisadores internacionais normalmente respondem rápido e eles são bem abertos para esse diálogo. Então, vale a pena a tentativa. Aí, nesse momento, você estaria colocando aqui o total de publicações para você olhar se consegue o texto completo, e aqui do lado seria as publicações retiradas, ou seja, aquelas que você não conseguiu acesso ao texto completo, e você colocaria a quantidade aqui. Então, as publicações desse quadradinho menos as publicações desse outro quadradinho que foram retiradas, vai dar um total de publicações que vão ser avaliadas para elegibilidade, tá? Que é justamente nesse quadrado de baixo, que é justamente nesses artigos que você de fato vai fazer a leitura do texto completo. E aí você vai analisar se aquele artigo vai ser incluído na sua revisão, ou seja, se ele vai compor a sua amostra da revisão de literatura, ou se ele vai ser excluído. Se for excluído, é importante você colocar a razão de ele estar sendo excluído. Seja porque ele não atende à população, né? Seja porque ele não responde ao seu objeto, porque ele fala de uma outra intervenção que não a sua, enfim. Você precisa especificar quais são as razões. E aqui, nesse quadradinho do lado, é exatamente isso. O número de artigos com texto completo excluídos e as razões para a exclusão de cada número, né, desses artigos. E ao final, no último quadradinho, finalmente a gente tem um total de estudos incluídos na revisão, tá, gente? Então, essa primeira coluna seria o caminho tradicional, o caminho que a gente sempre realiza para a realização das nossas revisões. Mas o que acontece? Pode ser que você esteja fazendo uma revisão da literatura, que você precise colocar a literatura cinzenta, né, ou outros sites que não sejam as bases de dados. Aí, a gente iria para a coluna direita do fluxograma Prisma, tá? Que é esse daqui, identificação de estudos através de outros métodos. E aqui você iria especificar quais são esses outros métodos. Aqui a gente tem alguns exemplos, por exemplo, em websites, em organizações nacionais e internacionais, por busca por citação, né? Então, tem um processo de seleção dos estudos, né, que fala o seguinte: dentro daqueles artigos finais que a gente inclui na nossa amostra, a gente olhar a lista de referências desses artigos para ver se a gente encontra algum artigo adicional que possa ser incluído na nossa amostra. Então, seria justamente essa questão de busca por citação dentro dessas referências, né? Esse aqui é um outro método que você pode utilizar para acrescentar estudos na sua amostra. E é bem interessante, tá? A gente tem até artigos que apoiam essa etapa de olhar a lista de referências dos artigos da amostra. Então, aqui seriam os registros identificados nessas outras fontes. Por exemplo, o Google Acadêmico entraria aqui, né, como uma fonte de literatura cinzenta. E aí você acrescentaria aqui o número de estudos, né, de registros identificados em cada uma dessas partes, você detalharia quais são essas formas, esses outros métodos que você se refere. Logo depois, esses artigos iriam para as publicações pesquisadas para se manter, ou seja, para ver se você consegue o acesso ao texto completo dessas publicações. Você colocaria ao lado o número de publicações que você não conseguiu acesso ao texto completo, e depois você iria para as publicações avaliadas para elegibilidade. Você faria a leitura do texto completo e aqueles excluídos você anotaria a razão, colocaria nesse outro quadradinho, e ao final, olha, a quantidade final de artigos incluídos viria para esse quadradinho aqui, que está na segunda coluna do fluxograma. Agora, para finalizar, gente, a gente tem essa primeira coluna aqui do fluxograma Prisma, que se refere a estudos prévios. E eles falam aqui, estudos incluídos numa versão prévia da revisão. E é exatamente isso. Se você estiver fazendo um processo de atualização de uma revisão da literatura que já foi publicada anteriormente, então você iria colocar aqui o número de artigos que foram incluídos nessa versão anterior da revisão, né? Muitas vezes o autor faz a revisão sistemática, pegando artigos publicados até o ano 2007. A revisão sistemática foi publicada em 2009. Aí você vai e decide atualizar essa revisão com a mesma pergunta de revisão desses outros autores, e aí você pega esses artigos que esses autores incluíram e atualiza a busca de 2008 até 2022, no caso. E aí seria uma atualização.
E aí, ao final, olha, você coloca o número total aqui no quadradinho final do fluxograma Prisma. Então, minha gente, eu espero que eu tenha ajudado vocês nesses vídeos. Eu vou deixar todas as referências sobre as informações que eu passei aqui pra vocês na descrição do vídeo aqui no canal, tá? Aproveita e coloca aqui nos comentários se esse vídeo te ajudou ou não. E também dá o gostei nesse vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber notificações sempre que o vídeo novo for postado. E muito obrigada por assistir. Até mais!